Prezados irmãos e ouvintes, uma boa noite, bom dia para quem estará nos acompanhando durante o dia. Aqui é o pastor Walter Guimarães, cumprimentando a todos a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também estar saudando em especial a minha igreja, meus irmãos ali da Igreja Cristã Presbiteriana, na Vila Pauliceia, na pessoa do pastor tem que dar oportunidade para o gato sair pela janela. Quero cumprimentar em especial para ali o nosso pastor Sandro Chiarato e sua família, que Deus possa estar abençoando os nossos irmãos ali, nesse tempo de confinamento, nesse tempo de reclusão, em suas casas. Com muita alegria, eu quero estar aqui fazendo uma oração a Deus em favor das vidas dos nossos irmãos que infelizmente não pudemos estar juntos, congregando e face a essa pandemia que tem trazido a nossa impossibilidade de estarmos juntos, congregados, mas Deus sabe de todas as coisas. É sobre esta palavra que eu quero nesta noite estar meditando juntamente com os irmãos. Antes, porém, eu quero me permitir estar fazendo uma oração juntamente com os nossos irmãos nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus amado, a Ti apresento a vida de cada um dos meus irmãos que estão, Senhor Deus, ligados nesta programação, através desta rede social, que o Senhor possa visitar cada pessoa que está com seu coração entristecido, apreensivo, preocupado, que o Senhor possa tirar, Senhor Deus amado, toda essa ansiedade, esta angústia, e dizer para eles, ó meu Deus amado, hoje, o seu propósito para com tudo isto. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer assim, nos ver à luz da palavra, Senhor Deus, dando resposta a tudo que está acontecendo à nossa volta, e a convicção, Deus, e a certeza de que o mal não bate em nossas portas. Somos, Senhor Deus, guardados, somos, Senhor Deus amado, blindados pelo poder da Tua palavra e pelo poder que é no sangue precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero, neste tempo que me é concedido, fazer a meditação de uma passagem bíblica que esta noite me incomodou muito até a meditar um pouco mais acerca dos detalhes, dos quesitos que nela constam. Aqui está em Neemias capítulo 1, um trecho bastante conhecido dos irmãos, que é a história de Neemias. Ele próprio faz esta inscrição bíblica, que diz assim a palavra de Deus, no capítulo 1 de Neemias, versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativo lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Queridos irmãos, diante desse trecho da história de Neemias, nós vemos que Neemias era um homem de bastante confiança, de muita confiança ali, do reinado de Artaxerxes,
O rei e a sua esposa, enfim, toda a corte tinha por ele assim uma grande estima e consideração. E na condição de copeiro do rei, como sabem os irmãos, o copeiro, ele para estar nessa profissão, nessa função, ele precisa ser primeiro de total confiança, porque é aquele que por ele passa o saborear de tudo aquilo que vai para a mesa do rei. Então, antes de ir para a mesa do rei, qualquer que seja o alimento, ele tem que ser submetido à apreciação do copeiro, de Neemias, que então estava nessa situação de provador do que ia para o rei deglutir. E assim nós vemos que ele era de muita confiança, até porque era temente a Deus, ele era um dos que foram repatriados pelos os seus pais, foram repatriados, estavam ali em Suzã, não é? Como se presos, detidos ali, como cativos, né? Na Babilônia. Mas ali, naquele momento estava ele ali a serviço do governo Ciro. E ele recebeu a visita do seu irmão Hanani. E na sua conversa com seu irmão então passou a ele o relato de como estava a situação ali em Jerusalém. Então Hanani vinha de Judá, capital. Então, e a notícia veio de que a cidade estava realmente em ruínas, nada se fez para mudar a situação desde o tempo em que ela foi, há 150 anos atrás, sido bombardeada, sido queimada, suas portas e seus muros derribados, e a situação estava realmente bastante triste quando soube então Neemias que a situação era realmente uma situação degradante, uma situação humilhante, porque não havia lei, era uma cidade sem lei, porque é uma cidade, como naquele tempo, sem portas, era uma cidade que não tinha o seu governo executivo atuante, não tinham os juízes, eles ficavam exatamente na entrada das portas, ele que julgava aqueles que deveriam entrar, e o juiz é que tinha realmente o domínio, né, de exatamente julgar as causas e as entradas e saídas da cidade. Então a cidade estava, a Deus dará, quem quisesse entrar tinha livre acesso. Então era realmente bastante degradante tudo aquilo ali. Esdras, 15 anos atrás, tinha ido para lá no sentido de reedificar o templo ali. Ele não fez nada mais do que procurar reedificar o templo. Os muros continuaram sem qualquer alteração e as portas da cidade também não tinham sido nem um pouco reformada ou reformulada. O pior de tudo é que quando Esdras foi para a cidade, cada qual, os que seguiram Esdras naquele momento em que foram de volta para a sua cidade, um grande número de judeus, cada qual foi procurar refazer a sua vida e não tiveram tempo para sequer fazer a sua própria reforma, e muitos deixaram de seguir os caminhos de Deus. Lembrando a todos que quando se deixa de estar atuantes na palavra, quando deixa de estar atuante no exercício da sua fé, na prática da sua fé, deixando de congregar, existe aí um episódio trágico e triste, que é um esfriamento na fé. Louvado seja Deus. Mas agora Deus, preocupado em estar realmente fazendo valer a palavra de Deus, a sua palavra, ele incomodou a Neemias, para que Neemias então fosse
dar continuidade a esse trabalho. Lembrando aos irmãos que tinha uma profecia de Isaías no seu capítulo 44, no versículo 28, que diz assim, o profeta nessa profecia, diz que Ciro é meu pastor e cumprirá tudo aquilo que me apraz. Esta é a profecia, dizendo Deus também a Jerusalém, se edificada, ou seja, seja edificada, e ao seu templo funda-se. Eu despertarei Ciro na minha retidão, endireitarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. E essa palavra foi escrita e chegou ao conhecimento de Ciro II há cerca de 750 anos atrás. Foi essa profecia, exatamente 720 anos antes, essa profecia foi escrita, e Ciro, 150 anos antes de Cristo, teve conhecimento desta profecia, incomodado por Deus, não é? Tinha a possibilidade então de ver isto acontecer, e usou de Zorobabel para que ele então fizesse. Zorobabel era na época um líder dos israelitas que teria liderado o retorno desse primeiro grupo de judeus exilados de volta para a sua casa. Então saíram do cativeiro babilônico, indo de volta para a sua casa. Quando na época o rei Ciro II estava atuante na Pérsia, ele ocupava a Babilônia. A Babilônia, embora estava sob domínio persa. Louvado seja o nome do Senhor. Estou trazendo esse fato histórico apenas para que os irmãos saibam de que quando Deus tem algo para fazer, os tempos podem passar, mas as palavras de Deus nunca envelhecem e não passam, não vencem. E quando então Neemias sabe notícias a respeito de como está a sua casa, a casa dos seus antepassados, dos seus pais, então, ele diz a palavra de Deus que ele entra numa tristeza depressiva muito profunda. E diz a palavra de Deus que ele, ouvindo essas palavras, ele se assentou, assim como se lamentando, não é? E chorou copiosamente. E ele foi orar. Então Neemias vai orar, e a oração de Neemias tem o seguinte contexto: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo, se referindo à pessoa dele. Aleluia. Que eu hoje faço perante ti, e de dia e de noite, pelos filhos de Israel, meus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Os motivos que levaram Israel a ter sido sitiada
as suas portas queimadas e os seus muros derribados. E os habitantes, na sua grande maioria, os que não conseguiram fugir, foram levados cativos para a Babilônia, exatamente por causa do pecado, exatamente porque deixaram de servirem ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então Deus permitiu que este mal viesse sobre a nação de Israel. Sabendo, os irmãos, que somente decorrente do pecado é que Deus permite que o inimigo se fortalece e leva aos escolhidos a grande situação de humilhação, de perdas, exatamente por conta do pecado. Nos lembra Jó, que perdeu muito, exatamente porque ele estava cercado por pecadores. Então o diabo se viu fortalecido e Jó perdeu a sua família, perdeu seus bens, mas não perdeu a sua dignidade e não perdeu a sua confiança em Deus. E recíproco era que Deus também tinha Jó como um especial, aleluia, um filho especial, zeloso. Mas ele foi cercado por pecadores, por pecados, e ele foi responsabilizado pelos erros da sua casa. E outros exemplos aconteceram ao longo da história, não é? O próprio Abraão sofreu duras perdas porque desobedeceu, levou a Ló, o seu sobrinho, para habitar com ele em uma terra que não era plano de Deus que ele fosse levado juntamente com a sua comitiva ali para a cidade que Deus haveria de mostrar para Abraão. Então, estamos diante de uma situação de intercessão. Neemias então intercede pelo povo, não porque ele tivesse feito o que ele diz na oração ter feito, mas os seus pais, os seus antepassados, porque aquilo havia acontecido 150 anos antes. E ele não tinha sequer 32 anos de vida. Mas estamos aqui vendo a pessoa de Neemias se martirizando, lamentando, não é, a situação de flagelo que passava a cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ele ora durante 150 dias. Diz a palavra de Deus que a sua oração foi assim, uma oração acompanhada de jejum e de insistente busca. Ora, quem como ele trabalha, provando no seu trabalho, não é, o alimento do rei, ter ele que se submeter ao jejum, olha, são duras penas. Imagina os irmãos, o trabalho dele era exatamente de provar, mas ele não podia fazê-lo de forma clara para conhecimento dos seus patrões. Então o rei Artaxerxes e a sua digníssima rainha, mas ele conseguiu durante 150 anos fazer valer a sua fé e se colocou na oração, no jejum por esta causa. E diz a palavra de Deus que num dado momento, e ele tem relatado aqui, que o rei, no capítulo 2, diz assim, que no mês de Nisan, que é o mês de março, no calendário judaico, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele.
E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois nunca estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Ou seja, ele nunca se adoecia. Ele era realmente uma pessoa forte. Ele não tinha sequer nenhum abatimento, mas ele estava sendo abatido, talvez pela própria consequência do tempo em que ele jejuava. E a tristeza juntamente com isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele em resposta disse: vive o Senhor para sempre, ó rei. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e o seu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Aleluia! Louvado seja Deus! E é naquele momento ele faz a sua confissão e a sua petição ao rei, querendo lembrar os irmãos que não é qualquer um que chegava diante da presença do rei. Não era de maneira muito simples alcançar. Haja vista tempo de Esther, por exemplo, até que Esther chegasse diante de Assuero, deu muito trabalho. Então, de igual maneira, estava aí lançado, o projeto, em que ele faz o pedido para que o rei o libere para fazer então essa jornada e ali a edificação da cidade de Jerusalém a partir das portas e dos muros. Louvado seja Deus! O que quer dizer essa palavra, prezados irmãos, em que eu estava meditando e quero de alguma forma estar compartilhando com os irmãos? Aleluia! Neemias tinha que deixar a sua situação privilegiada de copeiro do rei. Ele ganhava um salário interessante, porque era realmente um trabalho de grande risco, mas ele estava bem empregado. Ele não tinha deixado lá atrás, de certa forma, nenhum motivo para que ele tivesse que ali voltar para pagar, mas Deus o incomodava para isto. Então eu quero meditar com os irmãos acerca exatamente deste momento de intercessão. Quando ele intercede por aquele povo, Neemias se coloca, como Jesus diante do pecador. Ele se coloca exatamente numa situação em querer fazer com que o que estivesse em sofrimento tivesse o seu sofrimento cerceado, tivesse paz e não guerra, tivesse alegria e não tristeza. Louvado seja Deus! Então, você vê que quando Deus está no projeto, as coisas fluem, as coisas andam naturalmente. Embora todas as dificuldades, os percalços naturais, porque nós lutamos realmente com as coisas espirituais, as coisas invisíveis. O nosso adversário, na sua astúcia, na sua audácia, na sua perspicácia, ele usa todos os meios, todos os recursos para impedir o nosso projeto, tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós.
Eu sei que quando você, meu prezado irmão, e eu, sabemos que temos chamados de Deus, nós pagamos duras perdas e penas e passamos por grandes aflições e dificuldades e carecemos de jejum e oração com muita frequência para estarmos assim vencendo a tudo aquilo que nos coloca o inimigo. Haja vista que quando ele recebe o sim do rei, ele prepara a sua comitiva, a sua carta de apresentação e todos os pertences que ele precisa para iniciar o trabalho de reconstrução dos muros ali na cidade de Jerusalém. Ele que tinha que caminhar cerca de 1.200 quilômetros de uma condição não favorável, porque não haviam estradas naquela época. Mas ele não olhou as dificuldades. E então se colocou, aleluia, encaminhada para fazer a obra de Deus. Eu creio que naquele momento, quando ele pôde se ver deixando o seu trabalho, é como se nos dias de hoje você deixasse o seu cativeiro, deixasse a sua prisão domiciliar, deixasse a sua condição de confinamento, para poder sair em liberdade e fazer, aleluia, aquilo que o seu coração está mandando. A pior coisa que existe, principalmente para os líderes de comunidades, das igrejas, né, que deixam de estar junto da sua comunidade, das suas ovelhas, para estarem ali conversando, confabulando, ministrando, levando conselhos do céu, aparando as arestas, curando as feridas, colocando a mão sobre o enfermo e vendo a libertação dele, levando ali a palavra de ânimo àquele que está entristecido, trazendo para o seu colo o filho, enfim, a ovelha que está entristecida. E de repente ele se vê impedido de executar o seu trabalho. Mas eu vejo Neemias nessa situação, agora ele está livre, ele deixa realmente o conforto, ele deixa realmente a situação de tranquilidade, né? Aleluia. E o seu estado de conforto, ele troca por um estado de apreensão, mas com muita alegria no coração. Diz a Bíblia que quando ele percorre esse trecho de 1.200 quilômetros, aleluia, ele chega ali na cidade, procurando não ser percebido, não ser notado. Ele por 3 dias circula a cidade de forma silenciosa, de forma cautelosa, aleluia, para exatamente ver como estava a cidade. Ele não conhecia, aleluia, o trabalho que ele haveria de ter, aleluia, mas ele poderia saber e sentir que não iria ser fácil. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Zorobabel, que levou o primeiro grupo, juntamente com Esdras, do cativeiro da Babilônia de volta para casa, ele já houvera relatado isso, de que ali havia realmente grandes dificuldades. O momento político que estava ali vivendo era tremendo. Ninguém fazia nada, não é? Ananias, Safira, os que estavam ali naquele momento, os governadores das províncias vizinhas, não queriam, aleluia, que aquele trabalho fosse feito, aleluia. Então, quando ali chegou, ele começou a edificar, aleluia, o templo. Elias começou aleluia, o trabalho, a obra que era para ser feito. E havia ali alguns opressores, havia ali alguns que estavam realmente
para atrapalhar. E um dos principais dele era o próprio Sambalate, que no capítulo 2 desse mesmo livro de Neemias, diz que o que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha aí, já percebendo que, aleluia, eles estavam ali para serem, de alguma forma, questionados. Como podem eles, que eram influentes, eram governadores, né, do norte e do sul, enfim, não faziam nada e tinham mostrado que eles eram contrários, não é, a que fizessem qualquer coisa para mudar o cenário daquilo que tinha sido destruído. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a história já chega ao nosso conhecimento. Louvado seja Deus. De que embora, aleluia, o inimigo se colocar de maneira a impedir que o muro fosse refeito e as portas serem, aleluia, reconstruídas, aleluia, de nada valeu, porque em 52 dias o trabalho de reconstrução foi consolidado, foi concluído. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que Neemias é para mim um dos livros mais importantes da Bíblia no que diz respeito à organização e determinação. Quando se tem realmente a determinação e a confiança de que Deus está no projeto, não tem dificuldade. E ele mostrou ser realmente, olha, uma pessoa que tinha Deus no seu coração e usava de Deus para executar todos os seus planos e projetos, não é? E Neemias, se nós olharmos com atenção para o livro de Neemias, nos seus detalhes, você vai ver que ele realmente leva a orientação para empresários, para governantes, para todos aqueles que queiram realmente colocar Deus nos seus projetos, não é? E certamente, aleluia, consegue os seus objetivos, porque quando se tem Deus nos seus planos e projetos, não tem nada para dar errado. Louvado seja o nome do Senhor.